Fala, nação rubro-negra, tudo beleza? Vamos lá a mais um corte aqui do canal F60 ali da ESPN, créditos ali na descrição, a ESPN, e vamos ali mais um corte ali, né, falando sobre o jogo do Flamengo que empatou ali jogando fora de casa, claro, não foi tão fácil assim pro Flamengo, né, mas valeu a pena um ponto. Mas seria melhor a vitória, né? Teve chance até de vencer o jogo, mas também não é tão fácil assim, né? Jogar fora e ainda mais a altitude de lá é totalmente diferente, né? Então, vamos lá. Vamos ao corte aqui do canal ESPN, créditos ali na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva. Se você é flamenguista de coração, nos dá essa força aí e vamos direto ao vídeo. Do empate do Flamengo, lá na altitude de Quito, com muita chuva e nenhum gol. Como é chato 0x0. Lá em Quito, empate 0x0, e a gente vai ver aí alguns lances do jogo. Os poucos lances. Poucos, né? Só do Arrasca no primeiro tempo. Teve um gol anulado também, né? Do Estrada. Já no finzinho, quando o Mengão abria o bico. Dos males o menor. O problema não é esse empate, o problema foi a derrota em casa para o Central Córdoba. O Flamengo agora é terceiro. Esse é o gol anulado no fim, que deixou aquela sensação de que poderia ter sido pior. Tava impedido mesmo, né? Tava assim. O sono chegou agora. Não tem. Vai embora. O Flamengo agora ficou com 4 pontos, né? Ganhou do Táchira, perdeu do Central Córdoba, empatou ontem com a LDU. Muito pouco, né? Terceiro São do grupo. 4 e 9. Agora vai ter que fazer a lição de casa. Olha o lançamento perigoso, Estrada tá livre, nas costas o Danilo, bateu e o gol! E o lance anulado. Anulado o gol da LDU. Bom, pela imagem ali parecia muito impedimento, né? O camisa 11, o Estrada. A ver se na origem da jogada ele estava mesmo ou não. Es siempre complicado venir a jugar a altura. A gente fica bastante com a bola, então isso aí ajuda um pouco, mas também, como falei, a vezes no controle da bola, quando tem que pressionar, é um pouco diferente do que a gente está habituado. Mesmo assim, a gente criou chance para ganhar o jogo. Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso. Mas a gente entrou para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, a gente passa eles. E tem mais 3 jogos ainda pela frente. Buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a clasificação. Bueno, nosotros no estamos en una posición cómoda, la verdad, en este grupo, ¿no? Estamos con 4 puntos, estamos por detrás de LDU. Pero es verdad que tenemos 2 partidos en casa, pero tenemos un partido fuera contra Córdoba que no va a ser fácil. No es ninguno de los 3 va a ser fácil, pero creemos que con nuestro equipo, con nuestro modelo, vamos a poder pasar, que el objetivo es pasar. Si es en primero, mejor, pero el objetivo es pasar de fase de grupos porque es un calendario muy apretado, un calendario muy exigido. Tá aí então, fluente espanhol do professor Felipe Luiz. Não tão fluente futebol do Flamengo, mas um ponto lá em Quito não é para se lamentar, né, Mário? Ou é? Não, um ponto em Quito não é para se lamentar. O que é para se lamentar é a derrota em casa, né? Como aconteceu com o Flamengo. Porque aí força você buscar 3 pontos fora. E em Quito seria, assim, normal a dificuldade, os 3 pontos não acontecerem. Acho que o Flamengo pensou muito bem a estratégia, o Felipe Luiz monta muito bem o time, perdendo o Plata ali, né, que estava no planejamento, que poderia ter dado uma outra dinâmica para o Flamengo. Essa ideia de você ter a posse para descansar um pouco mais com ela, o Léo Ortiz falou sobre isso, os jogadores valorizaram muito essa estratégia do Flamengo, que deu certo. Também não foi uma LDU agressiva, também não foi uma LDU com a qualidade com que a gente já viu acontecer com times brasileiros, principalmente lá fora. Isso, hein, Mário? Já foi melhor a LDU, Já foi melhor, né? Exatamente. Já assustou mais, né, times brasileiros. Acho que aceitou de uma forma muito passiva a condição imposta
pelo Flamengo, que foi superior, que é muito mais time, é um trabalho muito mais consolidado da equipe do Felipe Luiz, qualidade individual, mas de fato faltou gol. Acho que o Flamengo até produziu para isso, até teve condições de chegar às finalizações, mas um aproveitamento baixo, a estratégia com o Juninho, depois entra o Pedro, mas a vitória não acontece. Acho que o Felipe Luiz avaliou muito bem a partida, mas pensando até nessa mesma LDU, daria para o Flamengo ter saído com a vitória. A novidade é que faltou o gol de novo, né? Porque pela primeira vez, sob a direção de Felipe Luiz, o time tem 2 partidas seguidas sem fazer gol. Contra o Vasco, acho que até produziu mais para fazer gol. Ontem, na meta mesmo, 3 bolas do Flamengo, muito pouco durante o jogo inteiro. E ficou esse gostinho de que podia mais, justamente por isso que a Mari falou, que a LDU não foi. Quem viu a LDU, aliás, LDUs piores do que essa, São Paulo, por exemplo, tomou uma bafa da LDU num jogo recente lá, o próprio Botafogo, e dessa vez a LDU não foi. Acho que essa foi a novidade do jogo. Agora, era um jogo para dosar, né? Essa questão da dosagem passa pela sua cabeça o tempo inteiro nesses jogos a 2.800 e quanto? 50? Por aí. Mais de 2.800 metros de altitude, né? Embora na prática, depois o Felipe Luiz fala que o Bruno Henrique pediu oxigênio, e eu acho que dos jogadores o que mais pareceu cansado no fim do jogo, não por acaso, era o Ailton Lucas. Saiu de marca. O resto deu para dosar bem, meio no limite no fim do jogo. Se o Flamengo correu riscos, foi no fim do jogo, em dois lances, o gol impedido e uma cabeçada que assusta muito, mas dos males o menor. Perdeu aqueles pontos em casa, o ideal seria que eles fossem recuperados contra a LDU, que é o jogo mais difícil do grupo. Não deu. Isso que o Felipe Luiz falou sobre a segunda colocação não é uma tragédia, mas ela pode te complicar na Libertadores, porque aí você perde privilégios de decidir em casa, a questão de quem você pega, as viagens, isso pode te complicar mais. Sim. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo, como está? Terceiro, né? Por favor, professor, me ajude aí. Sim. Em primeiro, LDU, 5 pontos. Em segundo, o Córdoba. Central Córdoba. Central Córdoba, com 4 pontos junto com o Flamengo. E o último, o Táchira, 0 ponto. Saldo do Flamengo ali. E tem jogo, né, entre o Central Córdoba e o Táchira na quinta-feira, não é isso? Fechando essa rodada. Então eles não atuaram ainda. Você vê que o Flamengo pode ter mais problemas ali se o Central Córdoba vencer o jogo, ele se distancia da zona de classificação, né? Sai da zona de classificação. Eugênio Leal, qual a sua análise do empate rubro-negro jogando na altitude, na chuva? Então, né, a gente fica vendo 2 horas de jogo, quando termina a gente fica pensando, o que vai dar para falar desse jogo? Teve pouca coisa, aconteceu quase nada. Então, ficar imaginando, assim, eu acho que, a começar por uma atuação ruim da LDU, que a gente já colocou aqui, né? Outras equipes da LDU já pressionaram muito mais os adversários, já criaram problemas. Ano passado eu fiz, né, as transmissões da Recopa entre LDU e Fluminense. O jogo lá de Quito, o Fluminense não conseguia sair do campo de defesa, era uma pressão o tempo inteiro, marcação alta, intensidade. Ontem não, ontem a LDU baixou. São Paulo teve dificuldades lá. São Paulo, normalmente quem vai jogar lá, tem, né? Dificuldades. Os caras aprontam correria. Ontem não. Baixaram as linhas, ficaram ali atrás, deram a bola para o Flamengo. Fiquei imaginando durante o jogo que fosse uma estratégia, olha, dá a bola para eles gastarem energia e no segundo tempo os caras vêm para cima. Até nos últimos 15, 20 minutos, de certa forma aconteceu isso. Sim. Mas ainda aconteceu sem a intensidade imaginada. A LDU com muitas dificuldades técnicas mesmo, errando muitas jogadas. Porque a gente sabe que o Flamengo, desacostumado com a altitude, chegando lá vai se enrolar com a velocidade da bola, com a capacidade mesmo de você dar um arranque, o domínio mais difícil. Mas a LDU não, a LDU tá em casa, joga lá sempre. E eles cometendo vários erros técnicos assim que eram inesperados. E o Flamengo acabou saindo com esse empate, que é um empate, beleza. Não era o que o Flamengo queria, assim, gostaria de
poder recuperar os pontos perdidos em casa, né, diante de um adversário que é considerado o mais difícil do grupo fora, mas também não perder o jogo. Se perdesse seria muito complicado, porque veria a própria LDU abrindo uma vantagem, que não aconteceu. E como disse ali o Pedro, agora tem 9 pontos, vai para o Maracanã para ganhar os seus 2 jogos no Maracanã, contra o Táchira e a LDU, e talvez nem precise ganhar do Central Córdoba fora, dependendo da combinação dos resultados. Talvez você consiga, com 10 pontos, se classificar. Mas é claro que é bom buscar também o máximo que você estiver pensando nas rodadas seguintes, né? Faz oitavas de final, quartas de final, para poder decidir em casa a maior parte dos jogos. Então é aquele jogo que ficou com a sensação de que, nossa, poderia ter acontecido alguma coisa. E não aconteceu. Ainda bem que não perdeu, né? Não perdeu, menos mal. Não é bom, não é ruim, porque passou. Aí, além do Flamengo não conseguir um pontinho, a LDU teria ganho mais 2. Né? Se perdesse, a primeira colocação já teria ido para o espaço, se perdesse. Agora tem a possibilidade de primeira colocação, até pelo que o Eugênio falou, né? A matemática dos números, como diria um amigo meu, até dá para você pensar que o Flamengo faça a lição de casa, nem precise tanto desse resultado fora na Argentina, mas é menos do que se pensava, né? O Flamengo é time para ser primeiro do grupo. Aliás, isso já aconteceu no ano passado. E no retrasado também. E no retrasado. São 2 Libertadores já que o Flamengo não emplaca o primeiro lugar do grupo. É isso aí, nação. E aí, o que vocês acharam aí deste jogo do Flamengo de ontem, dessa quarta-feira, né? Terça-feira. Não foi, assim, um jogão, mas também não foi um dos piores, né? O pior mesmo foi o Flamengo ter perdido jogando em casa, né? Aquele jogo foi feio demais e pode ter prejudicado e muito. Por quê? Porque os próximos jogos não são jogos tão fáceis. Por mais que vá ter jogo jogando em casa, mas pode ser o jogo que já teria adiantado um pouco, né, a classificação. Mas por causa daquele jogo que perdeu, pode acontecer ao contrário. Claro que a gente não quer que aconteça isso. Tomara que o Flamengo ali surpreenda mais ainda, né? Até esse próximo jogo que vai ter fora de casa. Quem sabe ali o Flamengo possa surpreender a todos, né? Igual eu achei que talvez poderia surpreender nesse. Eu achava que ia ser uns 3-1 nesse jogo, mas também eu já queria demais, né? Mas faz parte. E aí, galera, comente aqui abaixo o que vocês acharam aí, o que vocês acham sobre o Flamengo nessa Libertadores. O que você acha? Qual a sua opinião? O Flamengo tem que priorizar o quê? Campeonato Brasileiro ou Libertadores? Deixa ali o seu comentário ali abaixo. Aproveite e se inscreva no canal. Me ajude aí, dá essa força. Se você é flamenguista aí de coração, me dá essa força aí para que eu possa continuar trazendo ótimos vídeos aqui para todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!